Olá, crianças, tudo bem? Vamos finalizar o módulo 6, cuidar dos ossos. Fraturas ósseas. Fratura significa quebra. Então, a fratura óssea é quando o osso está quebrado. Ele pode se dividir em 2 ou mais fragmentos. Embora sejam recobertos por uma camada dura, os ossos podem sofrer danos em acidentes ou na prática esportiva. Quando um osso é fraturado, o próprio corpo se encarrega de colar tudo, mas é necessário que as partes quebradas sejam mantidas próximas uma das outras para a correta reconstituição, que seria a calcificação do osso. Como vocês podem observar na imagem, tem uma radiografia mostrando fraturas ósseas. Acidentes domésticos com idosos. Durante o processo de envelhecimento, principalmente os ossos vão perdendo cálcio, e essa condição é chamada de osteoporose, que torna os ossos mais frágeis, podendo resultar em fraturas. Grande parte das quedas de idosos ocorrem em ambiente doméstico, e para prevenir esse tipo de acidente é preciso prestar muita atenção nos espaços em que esses idosos vivem, além de eliminar situações de risco como superfícies escorregadias, tapetes soltos ou que apresentam dobras, iluminação inadequada, degraus altos e estreitos, ausência de corrimão em escadas, corredores e banheiro. Então, vocês podem observar na imagem que é um banheiro adaptado para idosos. Esse banheiro possui barras de apoio, com isso diminui o risco de acidentes. Como fortalecer os ossos? Para manter os ossos saudáveis em todas as fases da vida, desde a infância até a velhice, é necessário dar atenção a 4 fatores principais: alimentação, exposição à luz solar, atividades físicas e horas de sono. Agora nós vamos começar a falar da alimentação. Como deve ser essa alimentação? Rica em cálcio e pobre em fosfatos, que os fosfatos são encontrados em refrigerantes. A alimentação também deve ser pobre em sódio, porque o sódio em excesso remove o cálcio dos ossos. Agora você vai ver nessa tabela abaixo a quantidade diária de cálcio que varia de acordo com a idade. De 0 a 6 meses, 210 miligramas de cálcio por dia, a ingestão adequada seria. De 7 a 12 meses, ingestão adequada de cálcio 270 miligramas. De 1 a 3 anos, 500 miligramas. 4 a 8 anos, 800 miligramas. 9 a 13 anos, 1.300 miligramas. 14 a 18 anos, 1.300 miligramas. 19 a 50 anos, 1.000 miligramas. E acima de 50 anos, 1.200 miligramas. Agora nós vamos falar de outro fator que fortalece os ossos, tá? Exposição ao sol. A exposição ao sol é necessária para a produção da vitamina D, e a vitamina D, ela fixa o cálcio nos nossos ossos. Atividades físicas, elas devem ser feitas de modo regular, e o recomendável é que isso ocorra de 3 a 4 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos. Horas de sono. Vários estudos indicam que para a maioria das pessoas, dormir entre 7 e 8 horas por noite é o ideal para a saúde. Agora vamos falar da importância da postura corporal correta. Então, mantendo a postura corporal correta, garantimos a saúde da coluna vertebral. E a coluna vertebral, ela é formada por 33 ossos curtos, chamados de vértebras. E essas vértebras possuem forma de anel, encaixando-se umas sobre as outras como se fosse uma pilha de ossos. E esse formato possibilita diversos movimentos, como curvar-se para frente e para os lados, virar cambalhota.
Vamos ver os cuidados que devemos ter com a postura da nossa coluna vertebral. Manter a coluna alinhada e reta ao fazer exercícios físicos, ao sentar, ao se deitar e ao caminhar. Evitar o sobrepeso da mochila e sempre utilizar as 2 alças para carregá-la. Escolher calçados apropriados, evitar o uso de sapatos com salto, praticar exercícios físicos regulares de alongamento da musculatura das costas e não dormir de barriga para baixo. O correto seria dormir de lado. Agora vocês vão fazer as seguintes atividades. Atividade 2, da página 312. O exercício 1, você vai recortar o anexo 7 que está no final da apostila e colar em seu caderno. Ele será utilizado na atividade seguinte. O exercício 2, você vai consultar a tabela do anexo 7. Você vai elaborar em seu caderno um cardápio baseado em alimentos ricos em cálcio. E nesse cardápio deve ser alcançada a necessidade diária desse mineral para a sua faixa etária. Então, um exemplo do meu cardápio. Eu escolhi os alimentos que estão circulados em amarelo. Uma xícara de iogurte natural com 415 mg de cálcio, uma colher de sopa de melado escuro com 137 mg de cálcio, 2 pedaços de queijo fresco com 324 mg de cálcio, uma unidade de laranja-lima, 56 mg de cálcio e um copo de leite enriquecido com cálcio, 384 mg de cálcio. Daí eu somei esses valores e atingi 1.316 mg de cálcio. Então, eu alcancei a necessidade diária desse mineral para essa faixa etária de 9 a 13 anos. Agora é com vocês. Vocês vão elaborar o seu cardápio escolhendo outros alimentos. E não se esqueça, ele deve ficar próximo a 1.300 mg de cálcio. Atividade 3. Página 319. Você sabe cuidar da sua postura corporal? Para cada situação, assinale a imagem que representa uma postura correta. Então, você vai analisar cada situação e aquela que estiver correta, você vai fazer um X dentro do círculo. Exercício 2. Para ter uma vida saudável, é preciso planejar o que fazer. Crie um plano de metas que garanta a saúde de seus músculos e ossos durante a fase do estirão do crescimento. Você fará esse planejamento preenchendo o anexo 8, que se encontra no final da apostila. E quando terminar, você vai deixar em um local visível da sua casa. Então, você vai fazer um plano de metas para uma vida saudável. Você vai falar como deve ser a sua alimentação, tá? Horas de sono, as atividades físicas e a postura em relação à coluna vertebral. Agora você vai fazer o em casa, da página 320, o exercício número 3. Você fará uma atividade em que serão observados os fatores domésticos que oferecem risco de quedas aos idosos. Peça ajuda de seus pais para se lembrar de um local onde um idoso resida, pois devido à quarentena não podemos fazer a visita. Daí você vai fazer os registros no anexo 9, localizado no final da apostila. E em seguida, você vai elaborar um relatório sobre o local visitado. E se houver riscos, escreva o que deve ser feito para prevenir acidentes. Então, vocês têm alguns fatores ambientais de risco de quedas no ambiente doméstico. Então, você vai lembrar como é a casa da vovó e do vovô e você vai fazer um X se na casa da vovó e do vovô tem alguns fatores de risco de quedas no ambiente doméstico.